Boa noite, João. Paz do Senhor. Daqui a pouco o João vai pensar assim, será que ele me viu? Fazer pra lá, pra cá, ninguém me viu. Tá igual que eu louvor, né? Ninguém me vê. Ninguém. Não? Então, a primeira Reis. Gente, a palavra de Deus, presta bem atenção. Na hora da palavra é uma hora muito santa, muito séria. É uma hora que a gente tem que abrir o nosso coração para entender. Jesus falou, vamos deixar aqui rapidinho, vamos lá no livro de Mateus. Marca aí, vamos lá no livro de Mateus. Você precisa entender, para você entender, você precisa parar para ouvir, pessoal. Porque o inimigo, sabe o que ele faz? Você entra na igreja, ele te distrai você. Se ele puder, ele vai te impedir de ir na igreja. E se ele não te impedir de ir na igreja, ele vai te impedir de ouvir. Como hoje de manhã, chegou uma pessoa aqui, pastora, qual vai ser o horário do culto de ano novo? Eu falei, 9 horas. Poxa, era 9 horas no Natal? Eu falei, era. Pastora, eu vou falar um negócio para você. Eu não consegui ir no culto de Natal. Porque hoje eu estava pregando sobre família, né? Quando a gente converter a nossa família, gente, a gente tem que ser o primeiro a buscar Deus. Aquele que não deixar pai, mãe, filha, por amor de mim, eu já preguei isso. E deixar não é você abandonar, não. Aí a pessoa quer ir para a igreja, não pode, porque eu vou. Entendeu? É mais ou menos assim. Você tem que ir. A mulher cananeia deixou a filha dela em casa e ela foi buscar Jesus. E ela conseguiu a salvação da filha dela que estava em casa. E aí hoje de manhã eu estava pregando isso, a pessoa chegou perto de mim, pastora, no Natal não deu para me vir, os parentes lá começaram a chamar para outra coisa lá, eu fui, quer que eu te falo? Me arrependi, pastor. Fiquei em casa para me aborrecer. Eu arrependimento, poxa, eu era para ter ido no Natal, antes eu tivesse ido culto na igreja, ainda ia para a igreja. Estaria na paz do Senhor, mas fiquei em casa, me aborreci, não foi legal. Em nome de Jesus, não vou voltar aí. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa ela despreza o negócio que é com o bem dela, igual a palavra de Deus. A palavra de Deus é para o nosso bem. Deus está bem, gente. Você acha que Deus está bem ou está mal? Deus está bem. Então o que ele ensina para a gente estar bem também. Ele está bem e quer que a gente esteja bem. Quando você está bem, você também não quer ver o seu filho e sua filha bem? Sim ou não? Já aconteceu de você estar bem, teu filho está passando mal, tua filha está passando mal, como é que você fica? Você queria ter eles bem também. Poxa, quero ter saúde, igual eu. A mesma coisa de Deus. Deus está bem e quer ver a gente bem. Mas para isso a gente precisa dar atenção que é ensinado na igreja. Que muitas das vezes, é que nessa pessoa falou, né? Poxa, o inimigo fez de tudo para mim não vir, fez de tudo para não vir, para prejudicar ela. Aí quando você consegue vir, ele também vai fazer de tudo para você não ouvir. Às vezes a pessoa está sentada dentro da igreja, o corpo dela está ali, mas a mente dela está em outro lugar. A pessoa está sentada ali, mas está assim, está pensando o que aconteceu hoje de manhã, está pensando o que ela vai fazer quando sair daqui, ou o que vai fazer amanhã. Gente, não. Quando você vem na igreja, você tem que focar no que está sendo ensinado. Se você já for na escola, você sabe o que eu estou falando. Se o professor está lá pregando, ele fala, se o professor está lá ensinando, você está com a mente ocupado, você está com a mente em outro lugar, o que vai acontecer com isso? Você não vai conseguir prestar atenção no que está sendo ensinado. Daqui a pouco vem a prova, e aí? Como é que você vai passar para aquilo? A minha mãe, presta bem atenção, a minha mãe, ela veio um dia desse lá para casa, antes do Natal, e ela veio de Uber, e ela chegou lá em casa, tadinha, nervosa, tremendo. Eu falei, o que houve? Olha só, presta atenção, pessoal, isso é para o seu bem, o seu ensinamento. Eu vi com o rapaz do
O rapaz, olha o que aconteceu com ele. Tem uma curva, o rapaz ele veio e o ônibus veio na mesma mão. Ela disse, olha, o ônibus freou em cima do carro, o carro freou em cima do ônibus. Disse que o motorista ficou nervoso, tremendo, e o cara do ônibus começou a xingar o motorista. O pessoal do ônibus começou a xingar o motorista de Uber. E o motorista do ônibus também ficou nervoso com ele. Por quê? Ele errou a mão. Ele errou a mão. Quase que ele caiu no acidente. Ele veio na mesma mão. Você está entendendo? Aí eu estava explicando a minha mãe. Eu estava falando, mãe, mas é por isso que outro dia estava eu e o Ivo andando aqui na rua, de carro. Aí eu parei ali. Ele falou, mãe, por que você parou ali? Eu falei assim, peraí, porque agora eu estou com dúvida aqui qual é a minha mão. Antes de entrar na curva. Não, mas pode ir. Eu falei, não, eu tenho que saber qual é a minha mão. Se você entrar numa curva na minha mão, você pode causar um acidente. Sabe como é que a outra pessoa vai adivinhar que você vem na minha mão? Você está numa curva. Oi? Você está entendendo? Não tem como, gente. Senão isso pode causar um acidente seríssimo. Agora eu vou te explicar como é que eu soube disso. Porque eu não fui na autoescola só para pegar uma carteira. Eu prestei atenção no que o professor ensinou. No mesmo dia que houve um acidente de moto aqui, o meu instrutor ele veio aqui, que ele estava me ensinando, ele estava me dando mais aula aqui. Ele tinha vindo aqui, ele tinha acabado de sair a hora que sofreu o acidente. Aí o acidente houve aqui, por quê? Porque nenhum dos dois parou, nem o cara da moto nem o cara do carro. Era cruzamento. Os dois foi. O carro pegou o carro. Só que antes disso, um pouquinho mais cedo, eu fui daqui para lá. E ali, quando chegou ali no cruzamento ali, eu parei. Olha só, eu parei. Eu ia parando assim devagarinho. Mas quando eu ia prosseguindo, que eu olhei e não vinha carro, do nada entrou um carro na minha frente. E o carro, não sei se ele estava embriagado, ele parou na minha frente. Sem brincadeira nenhuma, eu estava vindo aqui com o carro, olhei para lá e para cá, dei uma paradinha, olhei para lá e para cá, não vinha. Quando eu ia atravessar, ele veio do nada, não sei de onde ele veio. E ele parou aqui, meio que doidão, sei lá, acho que ele estava doidão. Parou na minha frente. E como eu já tinha arrancado para sair, eu dei uma freadona. Aí meu instrutor estava falando, tá vendo? Ainda bem que você estava alerta. Você freou, pisou no freio na hora. Aí ele falou, o cruzamento, por mais tranquilo que seja, você não vai morrer de pressa, não vai... Entendeu? Você não está com muita pressa, não custa nada você parar e olhar. Às vezes, onde você menos espera que o acidente vai acontecer, é onde acontece. Porque o pessoal pensa tudo assim, não, aqui é calmo mesmo, aí é que o troço acontece. Aí ele está falando, então sempre para nos cruzamentos. Então não adianta eu ir para uma aula, você não está prestando atenção em nada, né? Aí minha mãe falou que quase que o cara bate de frente com o ônibus por causa disso. Eles levam a mínima, não. Aí o pessoal, o motorista do ônibus, chamaram a atenção dele lá, entendeu? Ele não prestou atenção na mão dele, quase aconteceu um acidente. Mas por que eu estou falando isso aqui? Pastor, o que tem esse negócio de autoescola? Porque eu estou explicando a vocês, porque eu aprendi, eu prestei atenção na aula que eu fiz. Chuva, né? Negócio de chuva, como ele falou lá, cuidado redobrado que você tem quando você sai na chuva. A chuva, sua visão é mais difícil, a aderência do pneu no asfalto, tudo isso eles ensinaram isso lá. Entendeu? Agora, se eu não presto atenção na aula, eu não saberia fazer nada. Agora, esse carro ali para guardar ali dentro, se eu não tivesse treinado bem aquele controle de embreagem, eu não ia conseguir botar esse carro ali não. Duvido que eu ia. Porque aquilo ali você tem que ter um controle bem suave ali naquela embreagem. Se você não tiver, soltar demais, o carro vai lá na parede. Mas isso aí foi o quê? Uma coisa que eu prestei atenção. Eu nunca dirigi, mas eu prestei atenção. Então a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não prestar muito bem atenção no que Deus está falando, a palavra de Deus ela não consegue, ou ela não consegue entrar em você, ou o maligno vai tirar ela do seu coração. É aonde você não muda. Se não houver uma mudança em você, a sua vida também não muda. Você está entendendo? Então, gente, a própria palavra diz, tem um provérbio que diz: quem despreza a palavra perecerá. Nós não podemos
desprezar, mas tu vem para a igreja, vem. Irmão, desliga tudo que aconteceu lá fora. Então, se você tivesse desligado o botão, sabe? Esquece, resetar. Já viu quando você reseta o negócio? Apaga tudo. Tudo que aconteceu no seu dia, tudo que você tem que fazer depois daqui, e preste atenção naquilo que Deus está te falando. E às vezes essa palavra aqui de Deus é até uma palavra para um livramento, para você receber uma bênção. E se você não prestar atenção, a sua bênção vai embora, seu livramento vai embora. Porque Jesus disse, né? Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Se Deus está falando comigo, está falando com você, Deus não joga conversa fora não, gente. Imagina Jesus ele falando à toa, eu vou ficar falando por falar aqui. Jesus não faria um negócio desse? Não. Então se Deus está usando o pastor, está usando a pastora para falar, é alguma coisa ele precisa fazer na sua vida e você precisa daquela palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz, pessoal, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Quer dizer, se eu não presto atenção na palavra de Deus, o meu espírito fica vazio, fica fraco. E o espírito fraco, daqui a pouco você cai em tentação, você não consegue se firmar com Deus. Então, o que acontece? Vamos lá para a gente sair daqui tarde, pessoal. Lá no Mateus, Mateus, é Mateus ou Lucas, pessoal? Só um minutinho aqui que eu tomei um dúvida aqui. Se é Mateus ou Lucas? Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Não adianta a gente vir para a igreja e não prestar atenção no que Deus está falando. Você entendeu? Não, você vai na escola, mas você não presta atenção no que o professor vai ensinando. Chega na hora da prova, você é reprovado. Entendeu? Então não adianta a gente ir para a igreja e não prestar atenção. Tem que prestar atenção no que Deus está falando. Mateus, é 13, pessoal. É Mateus mesmo, mas é Mateus 13, 19. Amém? A gente vai para a escola para aprender, a gente vai para a igreja para aprender também. Se você não prestar atenção, não adianta. Glória a Deus. Tem que abrir o coração. Olha o que ele está falando aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do rei, você está até ouvindo, mas você está distraído. Aí você não vai entender nada. Você está entendendo? Aí ele diz, ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, que é quando eu não dou muita atenção para sendo pregado, o que acontece, pessoal? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado pelo caminho. Preste atenção. Quando eu venho para a igreja e eu não presto atenção, eu não entendo, o diabo vai ali na porta e vai roubar essa palavra do seu coração. Aí quer dizer, não há uma mudança em você. Você não se converte, você não muda. E se você não se converter e não mudar, as coisas ao seu redor, na sua vida, também não mudam. Você entendeu? E às vezes a gente pensa, não, pastor, mas graças a Deus eu estou muito bem. Bem não, bem a gente está quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente presta atenção no que Deus fala, quando a gente obedece. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Ou que a gente vai partir, né? E a gente não podemos partir desse mundo em pecado. Porque do jeito que a gente morrer, sexo e juízo. Entendeu? Nós temos que ter uma vida de santidade e comunhão com Deus. Mas você nunca vai conseguir ter uma vida
de santidade e comunhão se você não prestar atenção na palavra de Deus, que a palavra de Deus é que te converte, é ela que te liberta, é ela que te molda, é ela que traz o temor, é ela que traz a santidade. Se você não prestar atenção, você não vai ter nada disso. Vai continuar do mesmo jeito novo. E aí uma hora dessa Jesus vem aí, você vai aí. Então, entendeu aqui, né? Se você ouvir a palavra e não entender nada, o maligno vai roubar essa palavra do coração da pessoa. Quando a pessoa vai para a igreja, ela está distraída. Ela não presta atenção no que é ensinado. Agora a gente vai lá, pessoal, lá na primeira Reis. Gente, preste atenção nessa passagem aqui, que é muito forte. Primeira Reis 13:11. Acharam aí? Oi, mãe, Deus abençoe aí. Pai do Senhor, Deus abençoe, eu te amo. Acharam, pessoal? 13:11. Eu morava em Betel, um profeta velho. Não, nesse é aqui não. Lá no versículo 13, pessoal. É no versículo 13. Acharei? Não, desculpa, é capítulo 13. Olha o que está escrito aí, pessoal. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, não é isso? E eis que por ordem de quem, pessoal? De Deus. Um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, não é isso? E clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos e queimam sobre ti incenso. E os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá em cinza, e que nele está se derramará. Deixa eu explicar aqui. Deus deu uma ordem a esse profeta. Ele mandou ele lá numa cidade profetizar contra aquele altar. Deus deu uma ordem. Mas Deus falou para ele, sabe o quê? Presta atenção nisso aqui. Deus falou: você vai voltar, mas você não vai nem comer pão nem beber água nessa cidade. Deus tinha dado um aviso a ele: vai lá, faz o que você tem que fazer e volta, mas não come pão nem bebe água. Aí ele disse assim, ó. Ele foi lá, fez o que tinha que fazer, ó. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus e clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera dele se secou e não podia tornar a trazer. O homem de Deus fez uma profecia lá sobre o altar. Ele veio se meter lá, querendo desfazer a profecia, a mão dele, na hora, secou, ficou presa, e nem se mexer a mão. Isso aqui, pessoal, é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Jesus fala isso, que tem um pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando um homem ou uma mulher está fazendo uma obra de Deus e a outra pessoa leva na zombaria, entendeu? Que eles faziam aquilo ali, por exemplo. Às vezes o pastor está pregando lá sobre o Espírito Santo, está falando em língua, a pessoa debocha, isso é perigoso, tá? Porque a pessoa está ali em pleno exercício da fé. Esse profeta estava sobre o Espírito Santo. E o cara foi se meter lá no negócio de Deus. A mão dele secou na hora. Aí o que aconteceu? E se secou, não podia trazer assim. E o altar se fendeu em cinza e derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontava pela palavra de Deus. Aconteceu no altar que o homem de Deus falou. Aí o que aconteceu? Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, ele disse: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga-te por mim. Quando ele viu que o negócio foi esquisito, que a mão dele secou, que estava, né? Ele foi, o que ele fez? Ele pediu o profeta: não, por favor, ora a Deus aí, pede a Deus por mim para restaurar minha mão, não vou ficar com a minha mão desse jeito. Aí o que aconteceu? Para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. E o que aconteceu? E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te e dá-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Ele falou: não vou ficar, não vou beber água, não vou comer, porque Deus não deu uma ordem para a palavra dele, para não comer nem beber nesse lugar. Gente, vamos puxar, preste atenção no que eu vou dizer. Você também tem que guardar a palavra de Deus, pessoal. Às vezes tem coisa que Deus está falando, não faz, não fala, não vai, não pega, e você insiste com Deus. Não é bom ele insistir com Deus. Porque olha o que aconteceu com esse homem. A palavra de Deus dizia: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde vier. Até aqui ele estava obedecendo a Deus, certo? Até aqui ele falou: não, Deus não vou fazer desse jeito, não vou obedecer. Aí o que aconteceu? E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e o contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel pela palavra, e disseram ao rei. Ele disse para seu pai: por que caminho se foi? Eu vi os seus filhos no caminho por onde fora. O homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram o jumento, e montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou sentado debaixo de um cavalo. Ele disse: és tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: sim, sou eu. Aí olha, gente, agora eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte aqui, tá? Que às vezes, pessoal, presta bem atenção, aqui é um profeta velho que está falando com ele, mas o diabo pode enganar você. Às vezes não é o profeta velho, não é o seu vizinho, é o próprio demônio que põe na sua cabeça se fazer diferente. Não, irmão, você tem que ficar com aquilo que Deus falou. Aí olha o que aconteceu. Porém, ele disse: ó, vem comigo à minha casa e come pão. Porém, ele disse: não posso voltar contigo.
contigo, nem entrarei, nem comerei pão, nem beberei água contigo, neste lugar, porque me foi mandado pelo que, pessoal? Pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, Deus deu a ordem para ele não ir lá, não beber água, não beber pão. E nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. Olha só, preste atenção que você ouve a pessoa errada. Também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou, pela palavra do Senhor, dizendo, faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, pessoal, mentiu, não era verdade. E outra coisa, gente, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus tinha falado com ele para ele não beber água e não comer ali, Deus não ia mudar de ideia. Você está entendendo? Deus falou isso para Balaão. Balaão, quando chamaram ele lá para amaldiçoar o povo de Deus, Deus falou para ele não ir. E ele insistiu e foi. E o que Deus falou lá na frente para ele? Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não ia mudar de ideia. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus está falando, não vai, não faz. E muitas das vezes a pessoa vai pela cabeça daquela pessoa que não tem nada a ver. Vamos supor, por exemplo, Deus está falando para mim que o álcool, né, foi descoberto cerca de 800 anos depois de Cristo. Esse suco do vinho da Bíblia é o suco da uva que não contém álcool. Então Deus está falando para não me embriagar com vinho, mas encher com vinho. Mas encher por quê? Com espírito, não é isso? Aí vem uma pessoa aí na água, que é isso, rapaz? Nada a ver, porque a Bíblia fala sobre vinho, tem nada a ver se tomar um copinho e tal. Aí eu vou, não é mesmo, né? Vou pela cabeça da pessoa sair da palavra de Deus. Se Deus está falando para não fazer aquilo, eu tenho que ficar com quem? Da palavra do homem ou da palavra de Deus? Tem que ficar com o que está escrito. Igual uma vez, chegou um senhor aqui na igreja, poxa, eu vi ele ali no meio da rua, irmão, de moleta. E aí eu fiquei com dó dele, eu disse assim, meu Deus, só vou largar essa moleta de Jesus. Assim, eu falei, queria pregar para ele, largar essa moleta de Jesus, já deu saúde a ele e tal. E nisso que eu estou abrindo a igreja, ele veio com a moleta, subiu ali. E começou, tem grupo e tal. Aí eu comecei a aproveitar, né? Eu fui tentar pregar para ele. Daqui que eu fui tentar pregar para ele. Porque tem pessoas que às vezes estão sofrendo, porque tadinha, ela não conhece o Evangelho, não sabe a verdade, mas tem outros que ela sabe tudo. Sabe tudo, mas eu sempre tentar pregar. Eu fui tentar pregar para ele, mas ele não deixou. Ele que quis pregar para mim, eu explicando ele da Bíblia, de Jesus na pessoa. Não, porque eu conheço ele, não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que é para gente. Aí começou, porque igual a Santa Ceia, vocês servem Santa Ceia, eu falei assim, sabe que a Santa Ceia tem algo, né? Que a Bíblia distribui da ceia, eles serviram o quê? Vinho. E o pessoal quer botar suco na igreja. Suco é uma coisa, vinho é outra. Então não, se é para Santa Ceia é o vinho mesmo. E eu olhando para a cara dele, todo mundo vai virar dentro da igreja. Ele está querendo mudar a minha cabeça, irmão. Entendeu? Mas irmão, a cabeça do homem, branquinha. Como assim branquinha? Tipo, o cabelinho dele branquinho. Quer dizer, ele tem lá, sei lá, quase o dobro mais do que o dobro da minha idade, ele quer ensinar errado. Não porque eu sou da igreja,
usando não interessa, pode ter vindo até na época do dilúvio, mas ensinando errado. Entendeu? Ele pode até dizer que era amigo do Noé, que não estava lá com o seu Noé. Mas nem que ele estava de conchar lá com o Noé. Então, o que acontece? Não interessa. Se Deus está falando não fazer, eu não vou fazer. Eu fiquei escutando a conversa deles, eu não debati nada, não é mesmo? Tem que ser o que tem. Tá bom. Aí eu entendi por que ele estava mal, tadinho. Porque ele não estava no caminho certo. Na mente dele, por ele, todo mundo tem uma habilidade de pensar por você, entendeu? Então, eu vou obedecer? Eu não vou obedecer, eu vou ficar com o que Deus está falando. E esse homem aqui, Deus tinha falado para ele, não vai, não bebe água, não come ali, mas ele foi pela cadeia de outro, ele teimou, ele desobedeceu a Deus. Nessa lição aqui, irmão, é uma lição para você não desobedecer a Deus, porque olha o que aconteceu. E ele mentiu, o profeta velho mentiu para ele. E o que ele fez? Ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele fez o que Deus tinha falado para ele não fazer. E o que aconteceu? E sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o que o Senhor teu Deus te mandara. Olha só, pessoal, Deus ensina a gente a fazer o quê? Guardai os meus mandamentos. Guardai, ele não guardou, ele foi rebelde à boca do Senhor. Deus falou para ele não voltar, não comer pão, não beber água. Ele não deu ouvido o que Deus falou. E o que aconteceu? Antes voltaste, peixe pão e bebeste água neste lugar. E te disse, e que te disseram: não comereis pão e não bebereis água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar e foi-se. No meio do caminho, sabe o que aconteceu? E um leão encontrou no caminho e matou. E o seu cadáver estava lançado no meio do caminho. Não é isso? E o jumento estava parado. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele morreu. Ele perdeu a vida dele. Sabe por quê? Por desobediência. Porque Deus tinha falado para ele não ir, não comer pão, não beber água. Então, irmão, tem coisas que às vezes quando a gente não obedece a Deus, isso pode custar a sua vida. Porque você não vai ouvindo a voz de Deus, isso é perigoso. Isso que Jesus disse, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tinha falado para ele, não volta lá, come pão, bebe água. Ele foi atrás das maus conversações, o profeta mentiu. Quem é o pai da mentira? O diabo mentiu para ele, ele foi e fez o que Deus falou para ele não fazer. Isso custou o quê? Custou a vida dele. Então, pessoal, tem coisas que é perigoso. Ele falou, guarde os meus mandamentos. Quando Deus fala para você, vai, você vai. Deus fala, não vai, então não vai. Seja uma pessoa fiel a Deus. Preste atenção nos avisos de Deus, nos ensinamentos de Deus. Eu já quebrei muita cara por causa disso. E hoje em dia eu aprendi que se Deus está mandando eu ir, eu oro muito antes de tomar uma decisão, sabia? Eu procuro prestar bem atenção, eu ouço a palavra, Deus usa o meu pastor para falar comigo. Eu quero me dar um passo, eu oro muito para ver se aquilo ali mesmo que Deus quer que eu faça. Você entendeu? É sério isso, que às vezes Deus está até tentando te dar um livramento, mas você não obedece. Então tem uma hora que Deus não pode guardar mais, pessoal. Você entendeu?
esse homem menino aqui, enquanto ele estava na obediência, ele estava vivo. Quando ele estava na palavra, viu que ele estava na palavra? Ele estava vivo, mas quando ele saiu da palavra, ele perdeu a vida. E outra coisa, isso aqui é um ensinamento muito forte, porque quantas pessoas já perderam a vida por não ouvir o conselho de Deus? Eu conhecia uma. Lembra daquela menina, da Esther? A Esther era uma jovenzinha. Gente, bonitinha menina. Ela era a irmã dela, acho que ela tinha 16 anos, né? 17, né? Menina nova, bonita. Chegou um dia que se a palavra de Deus diz: obedecei os nossos cargos, Senhor. Deus está mandando se honrar teu pai e tua mãe e obedecer. Chegou os colegas lá, chamando ela para uma festinha. E o pai dela falou assim: não vai nessa festa. De vez em quando ela saía. Mas naquele dia o pai falou: não vai. A mãe dela falou também com ela para ela não ir. Eu fui lá conversar com a mãe dela falou: Fabiana, naquela época eu era pastora. Ela veio até aqui no portão. Eu falei: filho, escuta, mamãe, não vai nessa festa. Ah, mãe, que isso? Você e meu pai estão preocupados à toa. A gente vai ventilar cedo, rapidinho, não tem nada demais não, na casa de colega e tal. Ah, você não fica se preocupando não, vai descansar, que daqui a pouquinho eu tô aí. E a mãe dela falou: filha, não vai. Ela terminou e foi. Aí foi. Quando foram ser adorados, ligaram para a família. Na volta da festa, o rapaz que estava com ela estava na frente, com o rapaz e duas meninas atrás, dois jovens atrás. O cara bateu no carro, morreu ela e ele na hora. E as duas meninas que estavam atrás do carro perderam o movimento das pernas. Perderam as pernas. O cara paralítico. A mãe dela tinha falado para ela: não, eu lembro disso até hoje. Uma menina bonitinha, novinha. Eu fui dela na casa da mãe dela. Depois, com meu filho, eu fui lá na casa da mãe dela. Ela estava lá no portão chorando a mãe. Aí eu falei para ela: poxa, Deus preso e tal. Ela falou, aí a própria mãe dela falou comigo. Eu falei: sabe o que é isso? É não obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eu vou fazer o quê? Obedecer a sua mãe e seu pai no Senhor. E ela não obedeceu. Eu falei para ela não ir, o pai dela falou para ela não ir, ela perdeu o fogo. Ela perdeu o quê por causa disso? Igual esse cara aqui. Ele também perdeu a vida. Mas por que ele perdeu a vida? Ele guardou até um certo ponto. Depois ele esqueceu. Não tá bom, vou guardar o retorno dela. Ele fez o que Deus falou para ele. Ele desobedeceu. Gente, às vezes as pessoas pensam que o pastor e a pastora é enjoada, pegando pé. Mas desobedecer a palavra não é uma coisinha boa. Porque se você tem exemplos na Bíblia, esse cara aqui perdeu a vida dele, o Saul. Saul perdeu o filho dele, a família dele foi toda destruída, ele se matou. Judas foi até o povo adquirir o mestre, depois a consciência dele apertou de matar o marido, ele se suicidou. E a morte de Judas foi triste, tá? Quem já viu na Bíblia como é que foi a morte de Judas? Ele se enforcou, a metade do corpo dele caiu, e as tripas caíram em todo lugar assim. Foi triste, mano. Mas por que isso? Por não obedecer. Então, por não obedecer, não é uma coisa bobinha, não. Não obedecer pode custar sua vida, pode custar seu casamento, pode custar sua prosperidade, pode custar sua saúde. Entendeu? Por isso que eu tenho cuidado. Para aquilo que Deus está usando lá o pastor para falar, eu vigio naquilo. Mas, meu Deus, eu não posso ir. Eu não posso fazer, é melhor não fazer. Uma vez eu estava pensando em viajar. Estava pensando em viajar, fazer uma viagem. Aí eu fui
conversar com o meu pastor para saber o que ele achava. Está entendendo? Eu não mando na sua vida, e aí você pode ter, mas se fosse você, eu não vou. É melhor obedecer, sacrificar, né? Sei lá, se eu fosse, o que podia ter acontecido com ele para mim? Porque não é que o pastor e a pastora se metendo na sua vida, não, gente. Que Deus está usando aquele homem para ouvir para te ajudar. Você não se perder ou não dar errado, porque você sabe o que vai acontecer daqui meia hora. Tá entendendo? Sabe? Quem sabe aí o que vai acontecer daqui meia hora levanta a mão? Mas Deus sabe. Entendeu? Deus sabe de tudo. Por isso que ele já te avisa antes. E ele já tinha falado para aquele homem: não volta, não bebe água, não come pão. Se ele tivesse ouvido, ele estaria vivo. Porque ele já estava indo para casa, gente. Entendeu? Tem gente que sai e pensa: meu Deus, se eu tivesse ouvido, eu não tinha necessidade de voltar lá, não tinha necessidade de ir naquela festa. Deus falou comigo, agora já era. Entendeu? Quantas pessoas tem aí arrependidas, irmão, por não ouvir a voz de Deus? Não? Aquela menina morreu, mas e as outras que perderam as pernas também? E o arrependimento de ter ido naquela festa? E já pensou, você está aqui com perna, daqui está amarrado com Jesus, daqui meia hora você tem nas suas pernas. Poxa, é triste isso, Deus avisa. Eu estava lá em Petrópolis, eu morava em Petrópolis nessa época, e meu marido ele teve apendicite. Mas naquela época a gente não conhecia Jesus, inflamou a perna, eu não sei falar direito, porque é apendicite, negócio. E ele foi para o hospital para operar aquilo ali. Era Alcides Camelo. A gente está operando em Petrópolis, Alcides Camelo. Bom hospital. Bom é não ir no hospital, mas ele é um hospital bom. E aí meu marido foi internado lá. E sabe o que acontecia? Eu vi lá um homem que tiveram que amputar a perna dele. Ficou só um cotoco aqui no joelho. Ai, irmão, me dava uma pena daquele homem. Porque ele não queria aceitar psicologicamente, ele achava que não perdeu as pernas. Ele queria levantar, ele não só o psicólogo pensava com ele, não, para com isso, minhas pernas estão aqui, me dá uma pena dele. Tadinho, ele não queria aceitar. Aí nos primeiros dias ele não aceitava, ele achava que estava com perna, ele queria levantar. Depois, quando ele percebeu que realmente estava sem a perna, rapaz, ele gritava. Eu lá no quarto de São Paulo, eu escutava ele: não, eu quero minhas pernas. Gente, eu morri de vida aqui. Lá no quarto eu escutava ele: não, é mentira, eu quero minhas pernas, cadê minhas pernas? Porque tu já imaginou, você pode sair de tudo quanto é lugar. Do nada, pronto. Tem mais conta, até vai ir ali no banheiro e carregar no dedo. Entendeu? Essas meninas que foi com ela ficaram paralíticas. Deus estava usando a mãe dela para dizer que ela não ia, não aceitar. E a menina morreu. Não nem tem que sair primeiro. Ou eu era ou eu rapaz. Entendeu? Então, pessoal, vigia. Eu estava lá em casa orando, eu fui levar a Yasmin para um passeio, que ela queria ir no passeio no aniversário dela. Falei: gente, arruma as trouxinhas, que a gente vai sair cedo. Para dar tempo para a gente chegar lá cedo, que a gente vai de ônibus. Pegar um ônibus aqui na cidade do Iguaçu. E daqui a pouco a gente está lá, porque o ônibus é bem mais barato do que o Uber. E aí eu falei: eu vou de ônibus, que eu economizo dinheirinho e tal. Eu estou lá orando. Mas meu pastor ele falou assim: hoje mesmo, o tema da pregação do meu pastor foi essa, né? Se você não sente no seu coração, não faz. Se você não sente paz, aquela paz no seu coração, não faça.
vai fazer um negócio, mas você sente lá no seu coração, você está sentindo para não fazer, não faz, Deus está te avisando. E aí ninguém falou nada comigo, eu simplesmente orando. Já estava tudo preparado para pegar o ônibus, não sei se foi bem de manhã, acho que foi bem de manhã que eu estava orando, né? Eu estava orando nesse estado de São Romano. E eu lá orando, veio aqui pro meu coração. Lá dentro do meu coração, eu estava sentindo como não ir de ônibus. Mas você tem alguma coisa contra eu andar de ônibus? Não, eu ando de ônibus. Só que eu vi aquela voz, não vai de ônibus. E eu falei, Deus, eu vou de ônibus, porque o ônibus é bem mais barato que o Uber. Eu vou economizar bastante. E também não tem nada a ver o que tem aqui ali de ônibus. Aquela voz no meu coração, eu não estava em paz. Alguma coisa no meu coração me agoniando para não ir de ônibus. Eu estava querendo ir de ônibus, mas aqui estava, não vai. Aí eu falei para eles, gente, eu sei que a gente vai até gastar um dinheirinho errado, mas não pode. Pastor, você sabe por que Deus falou? Eu não sei, também não quero nem saber. Se ele falou para eu ir, eu sei lá o que poderia ter acontecido. Talvez no dia do juízo eu saiba o que é. Não sei por quê, mas eu preferi obedecer. Sei lá essas coisas. Eu não estava em paz. Tinha alguma coisa no meu coração falando, não vai. Às vezes, por causa de um dinheiro a mais, eles desobedecem a voz de Deus, vai dar ruim. E aí, eu vou lembrar, porque já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Quantas vezes eu já falei para a Natasha, Natasha, Deus falou que não era para mim. Eu ouvi, olha o que aconteceu. Eu não ouvi a voz de Deus. Já várias vezes aconteceu isso. Deus fala, não faz isso, eu vou lá fazer aquilo. E muitas das vezes eu até falei com a Natasha, lembra que eu te falei? Eu não estava sentindo no coração. Entendeu? Então, se você não sente paz, dentro do seu coração você lembra aquela unção. Eu preguei sobre isso, aquela vozinha falando, não faça isso, não vai, não diz isso, não obedece essa unção. E esse homem aqui, Deus falou para ele, não bebe água, não come pão. Para a gente encerrar, pessoal, rapidinho para encerrar. Lá no livro de Samuel, eu já vou. Aqui
Aqui já temos coisinha, na lá para baixo é mais, muita pessoa que se abre aqui. Entendeu? Eu gravo por ali sozinha, não. Então, se Deus falou, e eu falei no meu coração, eu falei, Senhor, mas aí, pai, e olha que eu não tinha nem o dinheiro para voltar na vida que eu falei. Então, eu sentei lá para cantar louvor, quando eu cantava louvor, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, mas aí de Uber é mais caro. Gente, eu ouvi a voz de Deus falando, Fabiana, é o problema é o dinheiro, pode deixar que eu vou dar o dinheiro, vai de mim. É Deus é tremendo, ele me deu o dinheiro para ir, para voltar. Porque às vezes Deus sabe, você vai passar ali, já tem uma emboscada com você. Entendeu? Ele quer que você saiba, que você passeie, que você vai trabalhar em segurança. Deus tem responsabilidade na sua alma, até onde você obedecer. Se você não obedecer, ele não tem mais. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse ido de ônibus, naquela parte ali eu estaria passando a pé. Porque aquilo ali já não tinha mais nada a ver com a rodoviária. Tinha soltado a rodoviária, na rodoviária eu ia passar justamente ali no lugar do assalto a pé. Só que eu resolvi de Uber, eu estava dentro do Uber. Você não está entendendo? Então a gente tem que entender Deus, gente. Às vezes a gente não entende, Deus não quer dar livramento, nem gosta. Mas a desobediência. Então lá no Samuel, lá no Samuel, na outra vez que eu fui lá com a Natasha e com a Yasmin, o meu filho foi comigo. Não pode a gente ir sozinho. Mas dessa vez, o menino não pode, que ele falou, mãe, se eu for com você no sábado, eu vou ter que trabalhar no domingo, aí eu vou perder o batismo da Yasmin. Entendeu? Se ele faltasse sábado, ele ia ter que trabalhar no domingo para cobrir. Aí eu não vou poder nem ir para o culto de Santa Ceia nem para o batismo. Então, entre lá e o batismo, o culto, ele preferiu ir para o culto do domingo. Então, ele não pode ir com a gente. Então, Deus sabe de tudo isso. Deus não era para a gente ficar zanzando ali sozinho dele. Entendeu? Assim, são nós três. Então, olha o que está escrito aí. Em nome de Jesus, acho esse é tudo a vontade de Deus, mas até estiaças de mulher, em nome de Jesus, eu estou precisando para parar. Aqui, né? Presta atenção, Saúl também fez a mesma coisa. Deus tinha falado para ele fazer, deu uma ordem a ele, ele foi lá e fez tudo diferente. Ainda pegou umas ovelhas lá que disse que era com ovelha esse sacrifício a Deus. Aí o profeta foi falar com ele, olha o que o profeta disse, ó.
ele era guerreiro, né? Vai lá na cidade, lá você vai matar todos os reis, vai queimar tudo, você não vai deixar nada vivo. O que ele fez? Ele poupou a vida do rei, trouxe os animais mais gordinhos, ele trouxe os animais, e aí o profeta chegou lá e falou: por que você fez isso? Você foi desobediente a Deus. Aí sabe o que ele disse? Não, mas eles trouxe os animais como eles são sacrifício para Deus, mas Deus já falava que não fazia. Aí o profeta falou com ele: vamos pegar do 21. Não, vamos pegar do 20. Então disse Saul a Samuel: antes de ter ouvido a voz do Senhor, deu nada, ele fez tudo errado. 1 Samuel 15, 20. E deu ouvido a voz do Senhor, e caminhei caminho para o qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente, mas ele não era para ter trago esse rei lá. Eu mandou ele acabar com esse rei, ele trouxe. Aí ele disse: mas o povo, olha o que Saul falou, mas o povo tomou o seu despojo, as ovelhas melhor do intérdito, para oferecer ao Senhor, meu Deus, o sacrifício indical. Não, mas a gente trouxe de bichinho, é para oferecer um sacrifício, mas Deus tinha falado que era para ele matar os bichos, não era para ele trazer. Não, vou poder dar, entendeu? Ele fez o contrário que Deus mandou. Aí olha o que o profeta Samuel disse para ele: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto em holocausto e sacrifício, como em que você obedeça a palavra do Senhor? Então, será que Deus se agrada mais do holocausto e sacrifício que se obedeça a palavra dele? Aí ele disse: o sacrificar, não, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o confiar como uma iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Ele fez igual aquele homem, ele rejeitou. Deus deu uma ordem, ele fez outra coisa. E aí o Samuel falou para ele: melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê, pessoal? A sua vida, a sua prosperidade, seus sonhos, sua família. Porque aquele homem, aquele profeta bom, ele sacrificou a vida dele. Se a Bíblia é melhor obedecer do que sacrificar. Se ele tivesse obedecido, ele não tinha sacrificado a própria vida dele. Você entendeu? Então, o obedecer a Deus não é uma coisinha boba, não. É uma coisa séria. Isso pode custar a sua vida, pode custar seu casamento, pode custar sua prosperidade. Entendeu? Se Deus está falando vai, eu vou. Se Deus está falando não, não. Acabou. Glória a Deus. É assim que funciona. E às vezes você pode até achar uma poder que não tem. O que tem de maioria ali naquele carro? Não tem perigo nenhum. Mas se Deus não vai, não vai. Uma coisa que está vendo, você não está vendo. Você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora. Deus sabe de tudo. Deus tem presciência, pessoal. Deus tem presciência. Ele se conhece e sabe todas as coisas. Entendeu? Isso é uma lição, é um ensinamento que é para você ir para casa e meditar. Quando Deus falar com você, o seu coração, ou usar o pastor, usar a pastora, fulano, não vai, fulano, vai. Vigia. Esse homem aqui, ele morreu. Ele morreu, Saul morreu, Judas morreu, tudo isso para não dar ouvido à palavra, sabe? Nada a ver, isso aí, entendeu? Não faça isso. O mais bobinho que pareça que Deus está falando, não faça. Não faça. Obedece a Deus. Eu lembro aquela vez, Natasha, lembra aquela vez que a gente foi fazer aquele evangelho, o pastor Mota fez aquele evangelismo na rua? Tá lembrado? Teve 2 vezes que ele fez. Mas não foi aquela vez
vez que a igreja montou aquele palanque, não. Foi da outra vez que eu evangelizei, até numa pracinha, isso estava pra gente, acho que naquele dia. Uma pracinha que tinha até um pouquinho assim de cimento. Aí foi de Kombi. Não lembro, não. Foi dois evangelismos na vida. Então, esse evangelismo a gente foi de Kombi. O pastor foi de Kombi, tudo. Aí tinha várias outras pessoas evangelizando, não era só ele. Ia lá, uma igreja X, aí a outra igreja, foi o nosso pastor. E o que aconteceu? O nosso pastor foi ver uma palavra lá, muito abençoada, a gente lá, graça e tal, ouvindo a palavra, acabou o evangelismo. Aí teve alguns dias, aí o pastor estava esperando não sei o que lá, para a gente ir embora. Mas teve uns irmãos que eu também não me lembro quem foi, na época, eu não lembro, tem muito tempo. Teve uns irmãos lá, mais irmãos, e falou: pastor, já que o senhor vai ficar aí, chegando não sei o que, a gente está com o de casa, a gente vai andando. Porque aqui pertinho, a gente entra por aqui, sai por ali, tal. E o pastor sempre andando para eles. Aí o pessoal tinha me chamado para me ir. Vambora, Fabiana, aqui pertinho, ó. O pastor está esperando não sei o que aí, daqui a pouquinho a gente está em casa. E o pastor falou assim: irmãos, prestem atenção. Vocês estão falando que vai, né? Eu, como pastor de vocês vieram comigo. Então eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu não posso mandar em vocês, mas eu, como pastor de vocês, estou falando que é melhor vocês comigo. Se vocês saírem daqui sozinhos, sem ir na frente, entrar por aquela rua e ir, daqui que vocês saem daqui para ir sem a minha bênção, vocês já estão indo por conta própria. O que acontecer com vocês, se Deus não guardar vocês, não fica contando, não. Vocês estão debaixo da minha autoridade espiritual. E eu sinto de Deus que não vai acontecer isso. Se vocês for acontecer alguma coisa, isso não vai fazer nada, porque Deus só pode guardar quando a gente obedece. Eu fui. Muito eu fui não. E outra coisa, ninguém foi olhando pra cara do outro, e aí juntaram aquele tupi, vamos. Não, mas o pastor falou, ninguém foi. Foi todo mundo lá. Depois a gente fomos saber que ali naquele bairro que a gente estava, tinha aquele tal de. Como é que é, Rose? Que o daqui não pode passar pro lado de lá. E o de lá também não pode passar pro lado de cá. Oi? O pessoal daqui não podia passar. Depois eu fui saber disso. E eles estavam querendo ir justamente por ali. Aí o pastor falou isso: meu Deus, ele está bem que eu não passei do lado de lá. Eu só não pode lá. E o pessoal saiu de lá e vendo: o que vocês estão fazendo aqui? Da onde vocês são? Olha só. Que confusão. A gente já ganhou evangelismo. Aí depois que eu fiquei sabendo disso, que o pessoal dali não passava por lá de lá, e a gente estava vendo justamente por lá de lá. Eu fui nada, irmão. Se Deus está usando o pastor, não é melhor obedecer? Ninguém foi. Todo mundo está esperando. Aí depois vocês têm que empurrar a coisa, todo mundo empurrou. O outro foi embora para cá. O pastor levou todo mundo. Você está entendendo? Chegando bem, chegando com segurança. Apressadinho para na frente, dá muita para muito bem. A coisa é séria, gente. Coisa séria. Não. Melhor obedecer do que você ficar. Vamos orar, gente, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. É igual naquele dia que a gente estava lá em Timbá, né, Natasha? A gente estava lá em Timbá, aquele dia que eu não sei se foi comemorar o aniversário da Letícia. Que a gente tinha acabado de chegar na pracinha. Quando a gente chegou na pracinha, pastor, gente, vamos embora agora. Vamos embora agora, porque a gente está aqui em Timbá, até a gente chegar, vai cair uma chuva, Deus só está esperando a gente chegar em casa. E o tempo estava limpinho, né? Todo mundo juntou, pegou um aqui, pegou um lá, quando a gente estava começando a chegar em casa, estava começando a cair a chuva. Começou a chover. Pastor falou certinho, olha que agora, coisa séria.
Então vamos orar. Então, vem pegar a sua arte, seu sabonete. Gente, projeto de vida. Até tinha que perguntar, pessoal. E outra coisa, a gente vai fazer um culto de ano novo aqui na igreja. A gente precisa de Jesus, né? Tem 300 e poucos dias pela frente ali. E a gente vai também estar acendendo fogo aqui, ó. Fogo consumidor à meia-noite. Glória a Deus. Vamos entrar o ano com Jesus, como todos os anos a gente faz. Amém? Vai começar às 9 horas do dia. Olha, eu aviso. Que teve um irmão que ligou no Natal. Eu, irmão, pai, senhor, pai. Ué, pastor, não vai ter o culto, não? Eu, irmão. Não, porque eu já passei 2 vezes para lá e para cá, por 9 horas. Eu sempre falo isso. Não, porque eu fui aí, cheio de coisa para levar, cheio de coisa de volta. Gente, é 9 horas. Glória a Deus, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui 9 horas. Eu sempre aviso que os estavam bom. Deus, diga que pode baixo, não, irmão. Agora não pode ouvir, 9 horas. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E nós sabemos, ó Pai, como Pai, o Senhor nos ensina para o nosso bem. E muitas coisas que o Senhor fala é para o nosso bem. O Senhor sabe, o Senhor conhece o caminho. O Senhor sabe o que é bom para cada um de nós, o que não é. Por isso que o Senhor está sempre nos ensinando o que é útil. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o poder do Senhor, a mão do Senhor, venha guardar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. E que a gente seja sempre atento à sua voz, à voz do teu Espírito Santo, Pai. Que a gente sempre venha obedecer sem questionar, obedecer, Pai, sem querer entender por quê. Se o Senhor está falando, nos ajude a colocar em prática. É melhor obedecer do que sacrificar. Pai, eu peço a libertação, a salvação de toda a família dessas pessoas. Que o Senhor venha tirar toda a perturbação, tudo aquilo que não é seu, Pai. Que o Senhor venha ajudar cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também por esse bairro, né, por essa chuva, que venha chover segundo a sua vontade, Pai. Mas que o Senhor põe o seu limite aí nesse rio, obras aí, que em nome de Jesus esse rio não venha transbordar mais. Porque o Senhor botou um limite no mar. Se o Senhor botou no mar, o Senhor pode botar ali também. E pedimos a Ti também, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha até fazer essa chuva estiar, teus filhos chegar em casa, na paz do Senhor. E Pai, em nome de Jesus, eu consagra o Senhor essa água, esse sabonete, pedindo ao Senhor que o Senhor venha botar poder de cura, de libertação. E paralisa a ação de Satanás, exigindo que saia da vida dessa pessoa, saia da prosperidade, saia do casamento, saia agora, em nome de Jesus, da vida dessas pessoas, de toda a família. Sai da saúde e vai embora. Em nome de Jesus, todo espírito da morte, da sequela, da invalidez, espírito da doença, da miséria, leva tudo que é seu, vai embora. Em nome de Jesus, vai descer o infarto, tudo que é seu. Pega todo o seu mal, solta a vida e a família, os familiares de todas essas pessoas em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Oh Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor cubra com o teu nome sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Senhor, eu também peço que o Senhor receba dízimos e ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor te e honrarei. Cubra com o teu nome sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, só um minutinho, tá?
Eu sempre peço ao pessoal, preste atenção, quando a gente tem um dízimo, uma oferta para entregar a Deus, de quem é o dízimo? De quem é a oferta? Do Senhor. Quando você tem um dízimo, uma oferta, sempre envia logo, gente. Oferta logo na igreja para ajudar. Eu acredito que ontem eu deixei de pagar uma conta de luz para de R$30, não foi? Uma conta de luz que está atrasada, com aviso de corte, está de R$30. Eu já não paguei essa conta, está faltando R$30 só. E às vezes a gente está com dízimozinho do Senhor, a gente fica guardando em casa, mas estou precisando pagar uma conta séria. Já pensou passar um ano no escuro? Veio um culto de ano novo aí, negócio com aviso de corte, cadê R$30 eu consegui pagar a conta? E às vezes a pessoa está com o dízimo guardado. Depois eu entrego, amanhã eu entrego, o pastor precisa pagar um negócio de compromisso na igreja. Então, gente, eu sempre, quando cai dinheiro na minha conta, eu sempre caiu no Pix, eu logo envio logo meu dízimo para o meu pastor. Eu não tenho costume de deixar dízimo guardado, assim, não é meu mesmo. Estou sempre entregando, porque aquele dinheiro ali é do Senhor, ela vai ser usada onde? Na obra do Senhor, mas o pastor não precisa pagar uma conta de luz, uma conta poderosa, comprar um negócio aí. Quantas vezes já chegou aí de não ter condições de sair, não ter sabonete e não tinha dinheiro para comprar? Entendeu? Então, suco da uva, porque não tem dinheiro para comprar. Então, a obra de Deus é feita com os dízimos com as ofertas. Então, não tem seu dízimo, eu vou entregar lá ao pastor. Pastor, mas eu não tenho tempo de levar na igreja. Pelo menos avisa, pastor. Se eu tiver alguém para pegar aqui, vocês nem se criam, às vezes eu faço isso. Quando não está no Pix, como o dinheiro, eu aviso, pastor, tem tanto aqui, Se eu estiver precisando comprar alguma coisa aí, é do Senhor, eu disse. Se eu quiser pegar aqui, é só se eu abençoar e pegar aqui. Você está entendendo? Eu não fico guardando. Mas se é do Senhor, a gente vai ter que dar mesmo. Hoje é meu. Você está entendendo? Vai guardar para quem o negócio? E é até perigoso, daqui a pouco você acaba gastando sem querer. Meu Deus, aí pronto, rola tudo sobre a prosperidade. Entendeu? É assim que funciona. Glória a Deus. Gente, não sei se vocês estão na parte de pessoas sobre isso com vocês, mas o pessoal que passou o Natal aqui na igreja, vai passar o ano novo, os que puderem, pessoal, eu hoje estava até pensando sobre isso lá em casa, os que puderem escolher alguma coisa ou trazer a mesma coisa que você trouxe no Natal, a gente terá para fazer uma ceia de Natal, de ano novo. Glória a Deus. Pastor, mas eu não tenho. Natal até pude terá para ano novo, eu não tenho. Não, você não vai deixar de vir por causa disso. Mas se você tiver, assim tem. Porque teve uma pessoa que postou, não, pastor, mas eu também fiquei sem graça, não tinha nada para hoje. Vamos com Jesus Cristo. Vamos dizer várias vezes que isso não é desculpa para vir para o culto. Não, é quem puder. Está lá bem claro, quem puder. Entendeu? Quem não puder, vai vir do mesmo jeito. Ninguém vai amarrar você na porta da igreja, aqui você não é, porque aqui você ninguém vai fazer isso com ele. Não? Legal falar que vive. Mas não vi porque eu não pude. Não, falei não faz isso não. Ele fazia quando você puder. Quem que vai barreirar você na porta da igreja? Nossa, uma coisa, então vai. Quem vai fazer isso? Não, entendeu? Você não pode ver isso, mas se você puder, é bom a gente fazer aí, né? Comer franguinha, aquele frango tava bom. Esse ano tá. Até para comprar uma vez de todos, não tá. Todo mundo fala bem da pessoa. E glória a Deus. Amém? Então, a gente papai no povo aí depois da corrente de oração. Gente, termina de passar aí, agradece ao Senhor. Deseja aí uma boa noite, seus irmãos queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso contar? Não vai ficar chateado, não? Posso?